Muito bem, a gente vai começar então agora a entrevista com o senador Eduardo Braga, do MDB, que gentilmente veio até aqui a emissora para que pudesse conceder essa entrevista para a gente. Rosiane Carvalho também já está aqui. Aproveito para saudá-los, dar as boas-vindas. Primeiramente, Rosiane Carvalho, bom dia. Obrigado por mais uma coluna, mais uma entrevista aqui conosco. Bom dia, Rafael. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News e da coluna de política. E bom dia, senador Eduardo Braga. Muito obrigado pela sua disponibilidade da entrevista aqui para a gente na Band News. Senador, bom dia. Obrigado pela gentileza e pela disponibilidade de estar conosco aqui. Bem-vindo. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Rafael. Bom dia, Clara. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Muito bem, a gente vai começar essa entrevista agora, meia hora de bate-papo com o senador Eduardo Braga, e eu vou dar as honras para a Rosiane Carvalho iniciar dentro da coluna essa entrevista. Você fala meia hora, eu já fico aflita que vai correr o tempo, são muitos assuntos, eu já adianto para os nossos ouvintes, o senador vai falar sobre eleições, vai falar sobre CPI da Covid, vai falar sobre temas importantes do Senado, mas nós vamos começar do começo. Senador, o senhor teve um destaque, a gente vai tratar daqui a pouco sobre o CPI da Covid, agora nesses últimos dias, mas o senhor já está no seu segundo mandato. Queria que o senhor começasse falando a respeito do que o senhor acha que o senhor considera a sua atuação mais importante nestes dois mandatos, né? O senhor está no segundo mandato. Eu acho que a prorrogação da Zona Franca até 2073 foi um marco do meu primeiro mandato. Há uma luta permanente sobre a Zona Franca. Nós conseguimos retornar com os bens de informática. A MP dos tablets foi uma MP que também trouxe muito emprego para o Amazonas, e eu fui o relator dessa MP, que beneficiou diretamente o estado do Amazonas. E, além disso, nós tivemos muitas participações e muitas leis que beneficiaram o Brasil, né, como um todo, desde a questão da Previdência, a questão da reforma trabalhista, onde nós conseguimos preservar muitos dos direitos trabalhistas brasileiros, e questões dos direitos da mulher. Nós acabamos de aprovar várias legislações importantes em favor do direito da mulher brasileira. Portanto, tem realmente um legado legislativo muito grande nesses 12 anos que eu estou no Senado da República. E continuamos o desafio da BR-319, que é um desafio de todos nós, e só vou parar de lutar pela BR-319 quando a gente conseguir estar com ela totalmente asfaltada. Sobre essa questão da BR, se me permite, eu queria muito aproveitar esse gancho, senador, engatar uma pergunta em relação a isso. A gente tem observado sinalizações bem positivas em relação à BR-319 por parte do presidente Bolsonaro. Ele esteve aqui recentemente e, em uma entrevista, falou que a BR vai sair. Não disse quando, perguntaram se ano que vem deve ter um processo mais adiantado. Ele disse que para o ano que vem não. Como é que está a tratativa em relação à BR, senador? Como é que fica essa reivindicação de grande parte do povo do Amazonas? Como é que está hoje essa negociação, essas conversas em relação à BR? Bem, o trecho Charles, como chamam, que é do quilômetro 198 ao 250, estava pendente apenas de uma licença ambiental dada pelo IPAAM, que o Juliano estava tratando de conseguir, e o MP do Tribunal de Contas é que estava causando problemas. Mas me parece que está se equacionando nos próximos dias. E aí, finalmente, nós poderemos começar o asfaltamento desses 52 quilômetros. E, por fim, eu estou muito otimista de que nós conseguiremos, finalmente, a licença de instalação, que é o que permitirá, a licença prévia, perdão, que é o que permitirá a licitação do trecho do meio, que é o projeto e a licitação da obra do trecho do meio, e depois teremos que ter a licença de instalação para poder começar a obra, aí por volta do primeiro trimestre do ano que vem. É o que eu imagino, se tudo correr como está previsto, né? Vocês devem ter acompanhado, houve um retardo porque suspenderam mais uma vez a audiência pública que estava marcada, mas conseguiu se reverter em Brasília. Houve já boa parte das audiências públicas, elas estão terminando,
e aí é a última fase por parte do IBAMA, e eu acredito que entre dezembro, janeiro, fevereiro, no mais tardar até março, essa licença prévia estará emitida. A preocupação é em digestão do vice-presidente Mourão, que prometeu comer a boina dele se não saísse a BR-319. E tem muita gente que quer cobrar isso, viu? Pois é. Mas eu quero dizer com sinceridade que eu tenho muitas críticas sobre o comportamento do presidente, mas é preciso reconhecer que o presidente Bolsonaro, com relação à questão da BR-319, tem tido um comportamento muito firme de enfrentamento e bastante incisivo e decidido a enfrentar e a asfaltar a BR-319. Só para prolongar um pouquinho mais rapidamente esse assunto, porque ele é extremamente importante, já é importante há muito tempo, né? Antes de a gente ser jornalista, inclusive. Exato. Há mais de 20 anos. Há uma série de ponderações dos ambientalistas e pessoas extremamente respeitáveis, né? Sérias no assunto. Qual a sua opinião? Existe uma forma de ter um denominador comum, de se consolidar a BR-319, respeitar o que é exigido ambientalmente para que isso não se torne um desastre? Rosiane, eu estava no governo e nós criamos diversas áreas de proteção ambiental ao longo da BR-319, com a ajuda, inclusive, do Exército Brasileiro para a demarcação dessas áreas, etc. É óbvio que nós precisaremos de recursos para fazer a manutenção e a fiscalização dessas áreas, mas cumprido essa demarcação, cumprida a fiscalização e a implantação do Estado presente dentro dessas áreas, eu não vejo o menor problema para que a gente possa ter controle. Afinal de contas, nós estamos falando de controle de 400 quilômetros, não é nada absurdo controlar com a tecnologia que nós temos hoje de drone, de satélite, enfim, de tudo. 400 quilômetros não é nada absurdo de controlar. Agora, eu acho que a grande alternativa que virá pós-BR-319, e será um sonho muito provavelmente das próximas gerações, será a interligação ferroviária que deverá acontecer entre Manaus, que é um polo importante hoje da Zona Franca, amanhã de potássio, amanhã de ureia, amanhã, portanto, dos ingredientes, dos fertilizantes do agronegócio, e o agronegócio vai acabar viabilizando uma ferrovia para escoar soja e levar minério, e levar potássio, e levar ureia para o Centro-Oeste e interligar o Centro-Oeste com o Sudeste. O Brasil vai virar um novo modal. O Brasil, deste milênio, finalmente vai ser um modal de rodovia e ferrovia, não vai ser mais um modal só de rodovia. O modal de rodovia é um modal muito caro, né? E nós estamos sentindo isso na pele com o preço do óleo diesel, que impacta diretamente no preço dos alimentos, etc. Então, eu acho que daqui a 20, 30 anos, o Amazonas e o Brasil estarão completamente interligados através de ferrovia, coisa que os Estados Unidos fez no século passado, né? Coisa que a Europa fez no século passado, e o Brasil finalmente acho que acordou para isso, e o marco das ferrovias acabou de ser debatido no Congresso Nacional, acabou de ser votado, e eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para o desenvolvimento do país. Senador, o senhor falou da parte de desenvolvimento, economia, avanço, e a gente tem que falar um pouquinho sobre a economia mesmo, né? Hoje, principalmente, acho que o grande público, o povo brasileiro, quem está ali com o pé no asfalto, como a gente costuma falar, tem sentido impactos muito fortes em relação à alta de preços de algumas coisas muito importantes para o dia a dia. A gente pode falar desde a carne, mas principalmente o que está dando que falar agora é a gasolina, o gás de cozinha, e a gente queria lhe perguntar como que isso vem sendo acompanhado no Senado, por que isso acontece, em que âmbito estão as discussões em relação a essa alta de preços que vem castigando o público geral mesmo? São bens, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e energia elétrica, são bens que impactam
muitos outros produtos. Quando a gente vê o preço da carne mais alto, ele tem a ver um pouco com tudo isso, não é? E tem a ver também com a questão da exportação da carne. O preço do feijão, do arroz, do sal, do açúcar, do óleo de cozinha, tudo tem a ver um pouco com óleo diesel, um pouco com energia elétrica, um pouco com o câmbio. E a inflação, ela já chegou na casa dos 2 dígitos, mas, na realidade, na classe D e E, nas classes mais pobres do Brasil, essa inflação está muito mais alta. E a razão pela qual estourou o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, é porque lá atrás, no governo Temer, o Pedro Parente mudou a fórmula de cálculo do preço da gasolina. Ele botou na referência do preço internacional do barril de petróleo e colocou o câmbio como um dos fatores para o cálculo do preço da gasolina. Isso explodiu o preço da gasolina, tanto é que os caminhoneiros pararam o Brasil na época do governo Temer. E penalizaram a Zona Franca, porque acabaram tirando a Pepsi-Cola daqui quando reduziram os incentivos de concentrado de bebidas. Ou seja, tiraram no frango e acertaram no pato. E o pato, no caso, fomos nós que pagamos o pato, né? Quando a Zona Franca foi penalizada. Depois de muita luta, nós conseguimos estabilizar, já no governo Bolsonaro, a questão dos concentrados na ordem de 8% do IPI, o que acalmou o setor, deu uma certa segurança jurídica. E agora nós estamos vivendo essa questão que se soma ao problema do preço a questão tributária, porque está tão alto a base do preço, a base tributária, que aí os 25% cobrado de ICMS, mais os 8,25% de PIS e COFINS, mais os 3% de contribuição social sobre lucro, acabam impactando enormemente o bolso do consumidor. Portanto, eu acho que é uma combinação de mudança na metodologia do cálculo da formulação do preço por parte da Petrobras, e o governo brasileiro é o acionista principal da Petrobras, pode, portanto, ter decisões importantes nessa coisa de forma transparente para que o mercado possa ter confiança na decisão. E, por outro lado, o excesso de arrecadação, só para dar uma informação para o ouvinte, ainda há pouco nós estávamos conversando de que o ouvinte do seu programa é um ouvinte formulador de opinião. Você sabe quanto é que é o superávit de caixa do governo federal neste momento? 240 bilhões de reais a mais. E você sabe quanto é o superávit de caixa do governo do estado do Amazonas até agosto? Quanto? 5 bilhões de reais. Tem a ver com o ICMS. Tem a ver com o ICMS e tem a ver com esses 4 itens. Combustível, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e energia elétrica. Imagina, nós estamos cobrando imposto federal e estadual até sobre a bandeira vermelha, extraordinária. Ou seja, isso tem que mudar. Eu apresentei uma PEC, inclusive, que restabelece tetos menores para esses impostos, tanto federais quanto estaduais, e esperamos que o Senado, o Congresso, enfim, o próprio CONFAS, agora em reunião recente, acaba de decidir congelar a base de cálculo do dia 1º de novembro até o dia 31 de janeiro de 2022, o que mostra que os próprios estados estão reconhecendo de que é um absurdo o que está acontecendo com o preço desses combustíveis e desses produtos. Senador, o senhor já foi governador do estado, já foi ministro de Minas e Energia, então o senhor entende tecnicamente de como isso se dá. Há uma grande discussão e divisões aí no debate público, algumas pessoas dizendo que esse aumento tem a ver único e exclusivamente com as remarcações da Petrobras, um outro grupo defende que é culpa dos governadores, muitos bolsonaristas, aliás, nesse sentido, mas há economistas que apontam outros problemas. O senhor, antes da entrevista, estava explicando que tem a ver com 2 fatores que estão relacionados a esses 2 argumentos. O senhor pode explicar rapidamente para o nosso ouvinte? Eu falei ainda há pouco os 2 fatores.
é como está sendo calculado o preço do combustível. Quando você vai calcular, por exemplo, o preço desse copo d'água, você tem duas maneiras de calcular. Uma é você ver o custo de produção do copo, o custo variável do copo, adicionar os impostos, estabelecer a sua margem de lucro, e esse é o preço que você vai vender o copo. O outro é você ir no mercado internacional, ver quanto está custando o plástico e estabelecer o preço de referência do plástico internacional como base de cálculo para você estabelecer o custo do copo. E a variável cambial, você colocar também uma margem de variável cambial. É óbvio que vai ficar mais caro o copo plástico do que da outra forma. O Brasil produz petróleo, mas não refina o seu petróleo. O petróleo brasileiro, o Brasil é autossuficiente de petróleo. Mas nós pegamos o nosso petróleo cru, exportamos e importamos gasolina e óleo diesel e querosene de aviação, tudo nós importamos. Por quê? Porque as nossas refinarias, lamentavelmente, não são autossuficientes. Então, com isso, nós estamos pegando o preço de referência internacional em vez de fazer o preço do custo produção Brasil. Isso desequilibra o nosso preço. Isso é uma parte. A outra parte é, sem dúvida, está desequilibrado a tributação, não está correta a tributação, seja da União, seja do Estado, em cima da base de cálculo desse preço que explodiu. Eu vou dar um exemplo. Se essa base de cálculo fosse sobre o preço da refinaria ou sobre o preço da distribuidora, você sabe quanto é que está o litro da gasolina na distribuidora? R$ 3,20. Se as refinarias fossem as arrecadadoras substitutas e se toda a base tributária fosse sobre o preço da distribuidora, nós reduziríamos a base de cálculo para R$ 3,20. Estava resolvido o problema. Era uma lei simples e estava resolvido o problema. E você poderia reduzir pela metade os impostos que o cidadão brasileiro está pagando. E quem está pagando esses impostos são as pessoas mais humildes. Sabe por quê, Rosilene? As pessoas mais ricas desse país já estão usando carro híbrido, já estão usando carros elétricos, já não estão mais usando carro a gasolina, estão usando carros híbridos e elétricos. Quem está usando carro a gasolina ainda é quem não teve dinheiro para comprar um carro elétrico ou um carro híbrido. Portanto, é preciso ter o aspecto social do tributo. É essa questão que o Brasil está tendo que resolver rapidamente, porque a inflação está galopante. Você tem mais alguma colocação, Rosa, em relação à economia, ou a gente pode avançar? Acho que a gente tem de avançar, infelizmente tem várias, claro, mas em função do tempo a gente tem assuntos importantes que acho que é a sua próxima pergunta. Tem uma outra questão, aproveitar também um gancho que o senhor deu agora há pouco, senador. O senhor falou em relação ao afinco ali, a predisposição do governo Bolsonaro nessa questão da BR-319. A gente sabe o quanto é importante para o estado do Amazonas. Mas na mesma frase o senhor falou que tem algumas colocações, algumas críticas em relação ao comportamento do presidente. O senhor é senador já no segundo mandato, ou seja, não é só este mandato presidencial que o senhor acompanha de perto. Eu gostaria da sua opinião. Como que o senhor avalia o governo Bolsonaro agora em relação a outros governos? Como o senhor avalia o governo Bolsonaro? Bem, é uma pergunta importante e boa, mas a Rosiane, que queria que eu fosse muito objetivo na minha resposta, pense numa resposta difícil de ser objetiva. Como eu disse, eu acho que o presidente Bolsonaro, como todo governo, tem coisas boas e tem coisas que não são boas. Uma delas é a questão dele ter esse temperamento que ele tem, ele atrita permanentemente com as instituições democráticas brasileiras, ele tem sido muito dúbio em algumas áreas, foi negacionista numa questão que eu reputo muito importante no início da pandemia e durante a pandemia, com relação ao uso de máscara, com relação ao distanciamento. Ele não foi uma liderança afirmativa em relação a essa questão. Eu acho que nós poderíamos ter acelerado um pouco mais o início da vacinação.
É bem verdade que agora a vacinação a nível de Brasil já retomou o atraso inicial e hoje nós estamos entre os países mais vacinados do mundo. Nós estamos já alcançando, inclusive, os Estados Unidos nos índices de vacinação, mas no início do ano, no momento em que nós vivíamos aqui, por exemplo, o subsolo do inferno na cidade de Manaus, com falta de oxigênio, etc., ficamos batendo cabeça com tratamento precoce, com uma série de coisas que não nos levaram a nada, a não ser a perda de pessoas que não precisavam ter morrido pela Covid-19. Outra questão que eu acho que o presidente poderia ter tratado de uma outra maneira é a questão da militarização excessiva do seu governo. Eu acho que isso Os ministérios. nos ministérios não é necessário. Isso acaba desfalcando as nossas Forças Armadas, isso acaba deixando as nossas Forças Armadas sem pessoas que são fundamentais para o seu funcionamento. Acho que temos também alguns problemas no questão da economia. O nosso Paulo Guedes, algumas vezes, perdeu algumas oportunidades. Eu vou dar um exemplo, a questão do Pronamp, que foi um dos projetos mais importantes apresentados por nós, congressistas, pelo senador Jorginho Melo, de financiamento a micro e pequena empresa. Esse projeto era para ter sido muito mais eficiente se fosse alavancado pelos bancos como um fundo garantidor, que era a sua principal razão de ser, acabou virando um fundo financiador, e as micro e pequenas empresas são, sem dúvida, a fonte de geração de emprego e renda. Portanto, tem muitas questões a serem colocadas e que eu acho que podem melhorar. E, acima de tudo, é acalmar, pacificar, trazer o país para a convergência. O Brasil precisa voltar a ser um país em que nós possamos nos entender, acabar esse atrito, esse conflito, essa radicalização permanente. Isso não faz bem ao país. Eu acho que essas são contribuições importantes que o presidente pode dar à nação brasileira. Eu ia perguntar mesmo do senhor sobre Paulo Guedes, o senhor acabou de falar a respeito. Tem um outro dado do Senado, que tem a ver com o Senado e também com o presidente. Inclusive, ele esteve aqui esta semana que se passou e falou bastante a respeito da indicação dele, do André Mendonça. E lá na Assembleia de Deus, quando ele falou com a Assembleia de Deus, ele disse que estranhar, porque tanto tempo de espera pela sabatina, disse que não sabia o que o senador, que é relator deste responsável a colocar isso na pauta do Senado, por que ele está segurando tanto? Não entendo o que ele quer, foi mais ou menos o que ele disse lá na Assembleia de Deus. O senhor concorda com essa demora? Ela se justifica? Há uma previsão? Eu acho que agora, finalmente, estabeleceu-se um prazo. Eu creio que não passará do mês de novembro. Creio que aí, entre o dia 20 e o dia 30 de novembro, a CCJ vai sabatinar o André Mendonça e haverá o esforço concentrado e haverá decisão do Senado a respeito da indicação do ministro André Mendonça. Portanto, acho que tudo depende de como você constrói as coisas, sabe, Rosiane? Veja, vamos falar do presidente Lula. O presidente Lula deixou a vaga do ministério, uma vaga de ministro do Supremo em aberto e deixou para a presidenta Dilma nomear. E essa vaga ficou em aberto 8 meses no Supremo, que foi a vaga ocupada pelo ministro Fux. E ficou aberta 8 meses. Então, o que acontece? É óbvio que a indicação do ministro André Mendonça, ela precisava ter partido de um pressuposto, de um entendimento com certas lideranças no Senado. Esse é o pressuposto. Quando a Constituição estabeleceu que o ato
indicação e da aprovação é um ato complexo, ou seja, o presidente indica e o Senado aprova, é exatamente para poder haver um poder compartilhado. Mas eu acho que esse é um problema que está superado. Eu acho que até o dia, entre o dia 20 e o dia 30, a CCJ sabatina, entre o dia 20 e o dia 30, o Senado delibera a matéria e, ganhando ou perdendo, o ministro André terá a decisão do Senado. O senhor já tem informação de opinião formada a respeito de André Mendonça para o STF? Eu gosto do André, eu acho que ele tem uma grande formação jurídica, é uma pessoa do bem. Eu tenho uma boa impressão dele e acho, sinceramente, que ele tem grandes chances de ser aprovado. Muito bem, vamos avançar aqui então na nossa entrevista. Senador, o senhor fez parte, junto com o senador Omar Aziz, foram os dois senadores do Amazonas que integraram ali a CPI da pandemia. E a gente teve, recentemente, a entrega do relatório final da CPI da pandemia, muitos indiciados, e a CPI é analisada por muitas pessoas como muito positiva por ter colocado na mesa muitas questões que estavam acontecendo durante a pandemia. De outro lado, temos um outro grupo que diz que a CPI acabou por se exceder, tem quem chamasse a CPI ali de exagerada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a CPI da pandemia, sobre a atuação dentro da CPI, que mexeu com o país nesses últimos meses, e qual que é a sua avaliação desse processo todo? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: todos têm razão. Todos têm razão, porque essa CPI mobilizou de tal forma a opinião pública que é que nem técnico de futebol. Quando a seleção brasileira engajava a opinião pública e a todos, todo mundo entendia de futebol. Você chegava em qualquer lugar, todo mundo queria dar aula, escalava a seleção, etc. Essa CPI, ela é completamente diferente de todas as outras CPI. Por quê? Porque ela foi uma CPI de um fato que ainda estava ocorrendo. Não foi uma CPI sobre um fato ocorrido, mas ela foi uma CPI sobre um fato que ainda estava ocorrendo. E as pessoas se envolveram com a CPI, por quê? Mais de 600 mil brasileiros morreram. Milhões de sequelados pela Covid. E, como eu disse no início da CPI, o Brasil ainda estava muito errático na vacinação. O maior legado dessa CPI, na minha opinião, e positivo, foi fazer com que o governo brasileiro passasse a ter uma posição afirmativa em relação à vacinação. Foi a partir da pressão da CPI que veio o contrato da Pfizer. O Senado da República aprovou um projeto de autoria do Rodrigo Pacheco, assinado por todos os senadores, que acabou viabilizando a parte legal para comprar a vacina da Pfizer, da Janssen e de outros laboratórios. Finalmente, os cronogramas de entrega da Fiocruz e do Butantan passaram a ter uma certa regularidade, porque vocês devem lembrar que no início uma hora tinha vacina, outra hora não tinha vacina. Quando a CPI começou, 6% apenas dos brasileiros estavam vacinados, enquanto outros países já estavam num ritmo de vacinação muito mais acelerado do que o Brasil, inclusive na América do Sul. Mas hoje, como eu disse ainda há pouco, o Brasil está entre os 2 ou 3 países com maiores índices de vacinação, o que já está permitindo, por exemplo, nós retomarmos as atividades culturais, artísticas, esportivas, que tem grande parte da movimentação econômica, né? E que faz parte da vida, do entretenimento, do humor, da questão psicológica, do imaginário popular, absolutamente necessário depois de uma pandemia que nos trouxe depressão, nos trouxe perdas emocionais profundas. Portanto, como eu disse, tem
tem acertos e tem erros a CPI, mas eu confesso que acho que tem mais acertos do que erros, e acho que no caso do Amazonas nós conseguimos agir para que se fizesse justiça, porque a falta de oxigênio no Amazonas não foi investigada até hoje. A compra de vinhos, tudo bem, já está investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, já virou réu no STJ, já está na mão do STJ para julgar. Mas a questão do oxigênio, que levou à morte centenas de amazonenses, essa não foi investigada por ninguém. E é esta que nós estamos indiciando na CPI e pedindo ao Ministério Público, ao PGR, que investigue e que não fique impune, porque, afinal de contas, as vidas importam e as vidas dos amazonenses importam. E a vida daqueles que perderam a vida por asfixia a seco importam. Portanto, eu acho que a CPI teve mais acertos do que erros. Esta semana, uma editora do UOL, que eu trabalho eventualmente colaborando com conteúdo para o UOL, ela me perguntou isso. Quantos amazonenses morreram por falta de oxigênio nos hospitais naquele período, Rose? Eu disse, é uma vergonha, mas até hoje nenhum órgão de controle, nenhum órgão de investigação consegue apontar este dado, nenhum dado oficial. Afinal de contas, esses pacientes estavam dentro dos hospitais. Estes pacientes dentro dos hospitais, nós deveríamos saber este número, e nós não temos esse número. Agora, senador, a sua atuação no finalzinho da CPI, ela foi determinante para o indiciamento do governador Wilson Lima e do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. Ele, recentemente, essa semana, no momento do indiciamento, aliás, se posicionou publicamente, ambos, colocando que este indiciamento ele tinha cunho de interesse e atuação política eleitoral, dizendo que isso era liderado pelo senhor. Marcelo Campelo não lhe citou, o governador lhe citou na nota. Um outro dado, e o senhor sabe disso, nos bastidores, várias pessoas, adversários seus ou outros que eventualmente atuam como aliados, dizem que o senhor, em momentos chaves de confronto do G7 com o governo federal, não estava presente, fortalecer essa voz do G7 contra o governo federal. Queria que o senhor se posicionasse, falasse a respeito dessas duas questões. Bem, primeiro vamos responder a questão de eleitoral versus indiciamento. Se nós não tivéssemos indiciado, nós estaríamos sendo criticados pela imprensa dizendo que nós tivemos 2 pesos e 2 medidas. Porque, afinal de contas, Jair Messias Bolsonaro foi indiciado pela falta de oxigênio no Amazonas. O ministro Pazuello foi indiciado pela falta de oxigênio no Amazonas. A doutora Mayra Pinheiro foi indiciada pela falta de oxigênio no Amazonas e pelo tratamento precoce no Amazonas. Como indiciar o presidente, o ministro e a doutora Mayra e não indiciar o governador e o secretário de saúde? Isso seria 2 pesos e 2 medidas. Qual é o critério, então, que a CPI estaria utilizando? E o fato determinado da CPI, para que ela pudesse ser criada, era exatamente investigar o Amazonas. Não tendo resposta e não tendo o que dizer, vieram com a resposta mais usual. Não, isso é política, isso é politiqueiro. Não é. Isso é uma questão de justiça. Houve crime no Amazonas e houve criminosos. E o crime praticado no Amazonas foi a falta de oxigênio, foi a falta do kit de intubação. No Amazonas, pessoas estavam intubadas sem sedação, amarradas em camas dentro da UTI, como se fossem animais. E teve gente responsável por isso. Quem? O secretário de Saúde e o governador do Estado. E nós, na CPI, fomos apenas coerentes e praticamos a justiça para com o Estado do Amazonas. Ponto. A questão eleitoral é ano que vem. É ano que vem. E o povo julgue de forma livre e soberana o que for melhor.
A CPI não é eleição, a CPI é um instrumento de julgamento do que aconteceu. Independente de o senhor ser pré-candidato, o senhor tem uma obrigação como parlamentar. Eu, como senador da República, não posso ser omisso. Não tem a questão, quem está antecipando a questão eleitoral, tá certo? São eles, não sou eu que estou antecipando a questão eleitoral. Quem está distribuindo dinheiro a borbotão, cometendo crime eleitoral, que está sendo investigado, inclusive, pelo STJ, são eles. Portanto, a minha posição é muito, muito transparente e tranquila. Nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Esses senhores, lamentavelmente, foram responsáveis pela morte de centenas de pessoas no nosso estado por falta de oxigênio, por falta de medicamento. Medicamentos como kit de intubação. Portanto, não podem ficar impunes. Ponto. Com relação à outra questão que você colocou, de eu ter sido ausente na CPI, eu só fui ausente na CPI em um único momento, quando eu passei 2 semanas de licença médica no Senado por estar com um problema na coluna e em função, inclusive, de efeitos colaterais da Covid-19. E eu passei 2 semanas internado fazendo procedimento na minha coluna. Foram os únicos momentos que eu estive ausente da CPI. Agora, eu discordei dentro do próprio G7 de algumas medidas. E quando eu discordava e era voto vencido, a mim, como um democrata, cabia o quê? Concordar com a maioria, mas não explicitar o que eu discordava, até pela unidade do grupo. Então, muitas vezes eu discordei e fui vencido dentro do grupo do G7, e aí o que aconteceu? Eu ia, mas não participava. Eu ouvia, mas não participava, porque eu discordei na origem. Eu discordei, por exemplo, da ida do Luciano Hang à comissão, para dar um exemplo, tá certo? Porque eu sabia que ele ia fazer um palco na CPI, como fez, e resolvi não participar daquilo. Isso é uma decisão minha, um critério meu, mas em outros momentos da mesma forma. Mas a minha participação na CPI, eu acredito que todos aqui no Amazonas perceberam que eu procurei me dedicar intensamente na CPI. Eu tenho mais 2 perguntinhas, mas antes disso, o presidente, se o senhor puder ser objetivo, o presidente esteve esta semana aqui e lá na Assembleia de Deus, também numa entrevista, ele disse que conversou por telefone com um senador do Amazonas, de um dos dois, e fez umas críticas até suaves, mas fez 2 críticas para o senhor e para o senador Omar, e disse que conversou com o telefone e questionou o que o senador ia ganhar com isso, com esse indiciamento, com a conclusão final do relatório. Foi com o senhor que ele falou? Não. Eu queria também que o senhor trouxesse aqui uma informação para os nossos ouvintes, porque foi aqui também na Band News que trouxe, por meio de matérias, a notícia a respeito das aeronaves que foram ofertadas pela Embaixada Americana e também pela OPAS, naquele momento de desespero, de falta de oxigênio aqui, para transportar o oxigênio, inclusive com oxigênio dentro, e não houve respostas. O que o relatório da CPI, o final, concluiu a este respeito? Lamentavelmente, concluiu e acabou indiciando o ministro chanceler Ernesto Araújo, porque ele declarou na CPI que pediu o detalhamento do governo do estado do Amazonas sobre o tipo de oxigênio e de que forma o oxigênio deveria ser transportado para poder ser recebido aqui no Amazonas, e que não foi informado a ele, e que por isso não passou a informação para o governo americano, e que depois que, passados de 3 dias, ele teria consultado o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde havia informado de que não seria necessário porque já estava equacionado. Enquanto isso, nós tínhamos amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Ou seja, eles também foram indiciados pelo crime de falta de oxigênio por causa da omissão no transporte de oxigênio que estava disponível para
socorrer o povo amazonense. Uma última pergunta sobre essa questão da falta de oxigênio. No dia 26 de dezembro de 2020, o senhor publicou nas suas redes sociais um posicionamento que era contrário ao fechamento do comércio, e o governo, inclusive, teve de voltar atrás depois de uma série de pressões de vários setores a este respeito. E aconteceu tudo o que aconteceu. O senhor se arrepende? O que o senhor pensa a respeito desse posicionamento aí? O que eu acho com relação a isso é o seguinte: eu acho que o isolamento é importante, o distanciamento é importante, mas acho que, acima de tudo, a conscientização é fundamental. Nós estamos hoje aqui, graças a Deus, já vacinados, enfim, mas mesmo que não estivéssemos assim, nós estamos com uma distância de mais de 1 metro, todos nós chegamos aqui usando máscaras, aqui do meu lado tem álcool em gel, nós estamos, portanto, nos comportando com o novo momento que todos terão que se comportar, mesmo vacinados. Porque eu conheço pessoas que tomaram 2 vacinas, mesmo da Pfizer, e que acabaram contraindo o Covid, e que acabaram transmitindo o Covid para outras pessoas. Portanto, é preciso ter essa conscientização. Mas, por outro lado, precisamos ter o equilíbrio de saber de que as pessoas precisam trabalhar. E para as pessoas poderem trabalhar, o que nós temos que fazer? Permitir que trabalhem, e quem não cumprir o uso de máscara, o distanciamento, etc., ser penalizado na forma da lei. Portanto, você não precisa, dependendo do nível em que esteja a fase de transmissão, etc., você não precisa fazer o isolamento total. Quando chegou o momento da crise da pandemia, aí você tem que meter efetivamente o isolamento total. Não há problema com relação a isso. Mas passado o momento da crise, passado o momento em que os hospitais estavam totalmente estrangulados, por que você isola? Para você fazer o achatamento da curva da contaminação, para não extrapolar a estrutura de saúde do próprio hospital. Senão você tem mais paciente infectado do que leito hospitalar. O isolamento serve para isso. O isolamento serve para isso. A vacina serve também para isso, para você poder se prevenir, se precaver e não encher os hospitais. O Brasil, nesse momento, está com os hospitais, graças a Deus, com as UTIs com baixa ocupação. Por quê? Porque o índice de vacinação está alto. Senador, a gente já está chegando no finalzinho da entrevista, extrapolamos um pouco o tempo, mas tem uma outra questão bastante importante, eu vou lhe pedir para responder o mais objetivamente possível, por gentileza. Tem algumas pessoas já se colocando com pré-candidaturas. O senhor tem evitado falar sobre pré-candidatura, sobre a disputa eleitoral para o ano que vem, mas eu preciso lhe perguntar, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado? Como o senhor vem tratando essa movimentação política? Há já intenções de alianças? Como é que está essa situação? Ninguém é candidato de si próprio, principalmente para a eleição majoritária. Eu já fui candidato várias vezes e sei que existem pré-requisitos para uma pré-candidatura. Primeiro, você precisa ter viabilidade eleitoral. Segundo, você precisa ter viabilidade partidária. Você precisa construir uma aliança partidária. Terceiro, você precisa ter uma viabilidade política. Você precisa ter apoiamento de alianças, de lideranças políticas. Eu, nesse momento, estou trabalhando para construir esta viabilidade. Tendo esta viabilidade construída, aí sim eu poderei dizer se sou ou não sou pré-candidato. Nesse momento, eu estou trabalhando para buscar a viabilidade eleitoral, a viabilidade partidária, a viabilidade das lideranças políticas. Se isso estiver construído, aí sim serei pré-candidato. Hoje não sou. Hoje estou trabalhando para construir as pré-condições para tal. Na eleição passada, o senhor tinha uma aliança com o ex-governador, ex-prefeito Amazonino Mendes. Como é que está a sua relação para a eleição que vem? Muito boa. Tenho conversado muito com o Amazonino. O Amazonino faz parte da história política do Amazonas, faz parte, inclusive, da minha própria história política. E eu sou um homem maduro, de 61 anos de idade, avô, como eu dizia ainda há pouco, né?
e vou ser avô de novo agora em dezembro, desta feita de uma menina, da Aurora. Portanto, tenho uma relação madura e muito tranquila com o amazoniano. O MDB vai ter candidato ao Senado? Nós não temos ainda uma definição, estamos conversando como eu disse, com vários partidos e com várias lideranças políticas, mas nós não temos ainda nenhuma definição sobre o Senado. A gente vai entrar no Pinga Fogo, mas muito rapidamente eu quero perguntar, tem uma eleição já próxima a acontecer, que é lá em Quari, foi determinada pela Justiça Eleitoral, só tem candidato em Quari? Temos, o MDB tem candidato em Quari. Seu candidato? Keyton Pinheiro. Certo. A gente vai começar agora o Pinga Fogo, né, Rafael? Podemos. O Pinga Fogo, senador, a gente faz sempre no finalzinho das entrevistas. A gente vai citar o nome de uma liderança política e o senhor dá a sua colocação. E eu peço, claro, aquela objetividade, né? Afinal, o Pinga Fogo é aquele papo. Vamos lá, Rose, pode começar. Tá certo, vamos começar pelo presidente Bolsonaro. Eu gostaria que ele tomasse um calmante para a gente poder conversar cada vez com mais tranquilidade. Muito bem, avançando aqui então nos nossos nomes, ex-presidente Lula. Foi um grande presidente, ajudou muito o Amazonas. O Amazonas tem um respeito muito grande por ele. Senador Omar Aziz. Meu amigo, foi meu vice-governador durante muitos anos, teve um papel importante na CPI da Covid, portanto, eu tenho uma boa relação com o Omar. Alfredo Menezes. Me dou, é o Coronel Menezes, né? O Alfredo Menezes. Coronel Menezes. Me dou com o Coronel Menezes, até recentemente tive uma conversa com ele. Acho que é um rapaz que está aprendendo como funciona a vida política e tem potencial político. Arthur Vigílio Neto. Esse é um político experiente, já foi prefeito várias vezes, senador da República. Esse é um político experiente. Roberto Cidade. É um jovem, né, bastante ambicioso, determinado, trabalhador, tem futuro. Prefeito Davi Almeida. Trabalhador, bastante habilidoso e acho que tem muita possibilidade de ter um futuro brilhante. Amazonino Mendes. Muito experiente, 4 vezes governador do Amazonas, 3 vezes prefeito de Manaus, já foi senador da República, conhece tudo da vida pública e aos 82 anos está no auge da sua maturidade. Ricardo Nicolau. É um jovem que passou muitos anos na Assembleia Legislativa e que tem futuro político. Wilson Lima. Desastre. Eduardo Braga. Alguém que começou na vida pública como vereador, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, foi deputado federal, vice-prefeito, prefeito de Manaus, governador 2 vezes, senador da República 2 vezes, ministro de Estado. Portanto, alguém que tem experiência e que se considera um fazedor de soluções. Senador, eu sei que eu vou interromper aqui e atrapalhar um pouquinho. O Rafael fica para puxar os cabelos quando chega o final e eu não consigo encerrar a entrevista. Tanta coisa que a gente aguardava tanto tempo ansioso por essa entrevista, então tanta coisa ficou de fora. Mas acho que tem algumas coisinhas que eu queria fazer uma última pergunta, que é para até dar um outro lado a respeito dessa atuação. A gente vê sempre os políticos e ouve sobre os temas principais. E agora, com as redes sociais, vocês têm se arriscado, especialmente o senhor que tem uma vida pessoal até bem mais discreta, mostrando um pouco mais da sua vida, mostrando seu netinho nas redes sociais e tudo mais. Como é que o senhor divide o tempo, né, da vida política e cuidar da família também? Como é que é mais ou menos? Rosiane, eu tenho 40 anos de casado com a Sandra, tenho 3 filhas, Brenda, Bruna e Bianca, tenho um neto, Gael, e vem a Aurora aí. O que eu faço? Eu sou muito intenso no trabalho, todo mundo sabe, mas eu reservo o domingo para a família. Meu domingo é bloqueado para a família. Eu sempre fico com a família nos domingos. É muito raro
eu usar o domingo para fazer política ou qualquer outro assunto que não seja família. E esse ano nós estamos aguardando o nascimento da Aurora, eu estou ajustando toda a minha agenda para poder estar com a minha filha, estar ao lado da Sandra. Estamos todos muito ansiosos e felizes com a chegada da Aurora, e vai ser o primeiro Natal da Aurora. A minha mãe faz 26 anos de falecida no dia 21 de dezembro, portanto, muito próximo do Natal. E a festa que eu mais celebrei ao longo da minha vida sempre era o Natal. Tanto é que quando eu cheguei no governo, eu criei a festa do Natal, né? Porque sempre foi o Natal para mim a festa mais importante. Era a festa que eu celebrava com as crianças, enfim, eu ia para os bairros e fazia aqui em torno do Teatro Amazonas a celebração do Natal com uma grande festa natalina. E esse ano vai ser legal porque eu vou estar com 2 crianças em casa. Então, esse é o Eduardo. O Eduardo é um cara que vive para o trabalho, para a família, e cuido do meu pai, que tem 96 anos de idade, que é tudo para mim. Eu não tenho mais minha mãe, que já se foi, então eu cuido do meu pai. Minha vida se resume muito a isso, e a ler, e a ouvir música, e estar com a Sandra, que é o grande amor da minha vida, junto com as minhas filhas e agora com meus netos. É isso. A propósito, qual o último livro ou que livro o senhor está lendo neste momento? Olha, eu estou lendo um livro que é muito interessante. É Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Tá certo, é bem significativo para quem se prepara para uma eleição também, né? Não, ele é muito significativo para quem quer fazer uma reflexão sobre os valores da vida. Porque ao longo da vida da gente, a gente fica no dia a dia fazendo tantas coisas que a gente perde a percepção das coisas simples que têm um valor muito grande. O autor desse livro é um americano que escreveu esse livro pós a Depressão de 1929, portanto, quando os Estados Unidos estava no fundo do poço. Portanto, esse livro é de 1930. Ele é best-seller até hoje. Portanto, é um livro que faz sucesso há quase 100 anos, não é? Então, é um livro que fala sobre o ser humano, sobre o comportamento do ser humano. O senhor falou um pouco da sua saúde, dos problemas que o senhor teve durante a CPI. Como é que o senhor cuida da saúde? O senhor, em dezembro, agora dia 6 de dezembro, completa 62 anos. Sim. 61, me desculpe. Eu também não gosto que aumentem a idade. Opa, antigamente... Não me roube um ano de vida. O meu pai, vou contar uma história para vocês. O meu pai, no dia que ele completa 1 ano, ele começa a dizer que tem mais um, por exemplo. Ele fez agora 96. Se você perguntar para ele quantos anos ele tem, ele já diz 97. Então, eu antigamente fazia a mesma coisa. Quando eu fazia, vamos dizer, sei lá, 59, eu dizia, tenho 60. Agora que eu estou fazendo 61, eu estou mudando de ideia. Estou achando que não é mais um bom negócio. Respeitar o tempo. Tem que respeitar o tempo. Eu faço 61 no dia 6 de dezembro. Como o senhor cuida da saúde? Como o senhor se prepara, por exemplo, a maratona, que é uma disputa eleitoral no Amazonas? Eu estava muito bem antes da pandemia. Eu tinha perdido 25 quilos fazendo exercício e tal. Eu fiz muito exercício na minha juventude. E aí a pandemia me pegou e eu tive muitos problemas para enfrentar durante a pandemia, não só pessoais, familiares, mas também com amigos, enfim. Foi meio dramático. E eu acabei achando os 25 quilos que eu tinha perdido de volta. Agora eu estou num esforço de perder de novo esses 25 quilos e me recuperar dos efeitos colaterais da Covid. Então, eu estou fazendo muita fisioterapia, fazendo exercício. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso. Saúde, senador. Saúde é o que a gente deseja. Muito obrigado. Muito obrigado.
Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Band News Difusora, para nos conceder essa entrevista, prestar esclarecimento público também conosco aqui junto aos ouvintes da Band News Difusora. Rosiane Carvalho, muito obrigado também pela participação. Obrigada, senador, pela entrevista.